Tá bom. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Rosane. Karen. Tudo bem? Bom dia, Rô. Bom dia, Karen. Bom dia, meninas. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e com vocês. Ah, que bom, todos estamos bem. Ah, glória a Deus. Sabadão, dia de sol bonito. Amém. Um sol gelado, um sol que não esquenta. Tá frio o sol. Eu não fui ali no sol ainda não. Eu só abri a janela aqui, mas não fui lá, não fui lá fora. O sol não tá esquentando, gente. Mas tá bom, meninas. E pior que falaram que agosto agora vai piorar mais ainda, né? Que vai ficar mais frio ainda. Que a gente deve ter dias frios aí, eu ouvi isso aí ontem. A gente deve ter dias bem frios agora em agosto, né? Inverno, não tem jeito. Meninas, vamos começar? Por enquanto estamos só nós 4 aqui, né? Mas, assim, vamos começar. Eu queria falar uma coisa com vocês. Queria muito que a gente motivasse as meninas a ouvirem esse devocional de hoje. Porque, assim, eu senti que eu devia dar essa palavra, uma palavra pequena, não quero ser muito longo, mas, assim, eu sempre falo isso, né? Que eu não vou ser longa, mas, assim, para a gente ter esperança, né, no dia de hoje. Eu queria, assim, que assim, a gente motivasse depois as meninas a verem esse devocional, porque sei que sábado, às vezes, muitas já estão as famílias em casa, o marido tem que sair, né, às vezes não tem tempo de parar aqui, né, durante a semana toda. Mas, entrou mais alguém, né? Fernanda. Bom dia, Fernanda. Deus, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente vai orar, né? Vamos orar? Vamos orar. Fabi, pode orar por nós, Fabi? Posso, claro. Vou orar. Amém? Deus, nós te louvamos, Deus, por mais uma manhã de sábado, uma manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor, porque temos oportunidade, Jesus, de sermos melhores do que ontem. Senhor, nos ajuda a ser conforme o Senhor gostaria que fôssemos, ó Deus, para te agradar, para o teu Espírito se agradar, Senhor, das nossas atitudes, do nosso falar, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro para que o Senhor venha nos perdoar quando agimos fora, Deus, da tua vontade. Ó Deus, talvez uma palavra, Deus, que entristeceu o teu espírito, que o Senhor possa estar nos perdoando e nos purificando, Deus, porque a tua palavra diz que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. E nós te pedimos que o Senhor venha nos lavar, nos perdoar, nos purificar, Jesus, para que, Senhor, a nossa oração possa chegar, Deus, ao teu trono. Ó Deus, para que possamos, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, vem com poder de transformação através, ó Deus, da tua palavra. Como a Rosane falou, que ela tem uma palavra para compartilhar com a gente, que possamos, ó Senhor, ouvir e praticar. Nos ajuda, Senhor, ser praticante, Senhor. Que teu Espírito possa trabalhar, Jesus, no nosso espírito, Senhor, trazendo, Deus, incômodo, ó Deus, trazendo revelação do Senhor, para que possamos agir debaixo, ó Deus, da orientação do Senhor. No nome de Jesus, toma nas tuas mãos cada mulher que está aqui, Deus, ouvindo, Deus, a tua palavra. Fala conosco, nos transforma, coloca cada dia mais, Senhor, sede, Deus, sede de ouvir e aprender do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meninas. Amém, nossas meninas, né? Nossas queridonas lá. Deixa eu falar com vocês aqui. Ontem a gente leu, começamos no capítulo 24, né? E eu queria fazer assim meio que uma resenhazinha, né? Uma resenha, só a gente recapitulando aqui algumas coisas, e assim, falar um pouquinho aqui de uma coisa importante. A gente vê que são dois acontecimentos, né, que nós esperamos aí, que a Igreja do Senhor espera, que é o arrebatamento e a volta do Senhor. E às vezes os textos não são claros, assim, parece que é uma coisa só, né?
Mas, assim, são dois eventos, né? Dois acontecimentos, assim, mais do que importantes para a igreja, é redenção final da igreja, né? A gente espera por isso, né? E, assim, uma é o arrebatamento e outra coisa é a volta do Senhor final mesmo, triunfal em todas as coisas, né? E, assim, e Jesus, quando ele, aqui no capítulo 24 que nós lemos ontem, né? A gente só ficou falando sobre várias coisas, vários acontecimentos, né? Falando sobre esse tempo do fim. É, Jesus vem falando com os discípulos para dar esperança. Essa é a vontade do Senhor. O Senhor, a gente vem lendo esses capítulos, né? Jesus se transfigurou lá no monte, Jesus vem falando ali com os discípulos como é que ia ser, que ele ia ser entregue, falando sobre a morte dele, né? Falando dos acontecimentos, mas ele não fala para atemorizar, né? Para trazer medo, para trazer desespero. É para que eles sejam consolados. Oi, Bia, bom dia, seja bem-vinda. Jesus vem falar para trazer esperança, trazer consolo, trazer conforto e trazer direção, né, para os discípulos. E, gente, é isso que o Senhor quer falar conosco, né? Esses capítulos não é para a gente ficar assustado, né? Esse tempo do fim não é para a gente se assustar. O Senhor fala, não vos assusteis, é para a gente ter esperança, né? E aí aqui, quando nós lemos aqui ontem no princípio das dores, né? Eu grifei aqui algumas palavras-chave, assim, né? Algumas frases importantes, né? Que se a gente não lê o texto todo, se a gente pegar essas frases, a gente já entende, né, mais ou menos o conteúdo. No capítulo 24, ele fala assim, vede que ninguém vos engane. Então, assim, um dos principais motivos do Senhor estar falando, o que ele falou aqui, é para a gente não ser enganado, né? Ele está dando um alerta e ele já está nos avisando antes. Então, é uma esperança de a gente não ser enganado, né? Ele fala, vede, não, ninguém vos engane. Aí ele fala assim, virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Mas ele já falou, vocês não serão enganados. Aí ele fala, guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. Né? Depois que ele fala isso, ele fala, não vos assusteis. Ainda não é o fim. Né? E aí ele fala assim, haverão fomes, terremotos, eu coloquei, sereis atribulados, muitos hão de se escandalizar. Ele fala, virão falsos profetas, multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aí no final ele fala, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, assim, são só algumas palavrinhas, assim, para nos dar esperança, né? Ninguém vos engane. Ele fala, enganarão a muitos, mas ninguém vos engane, porque eu já estou preparando vocês, né? Aí ele fala dessas guerras, mas não fiquem assustados, não é o fim. Então, o Senhor o tempo todo está falando aqui uma palavra de consolo, de fortaleza para nós. E eu queria trazer isso para a gente nessa manhã. Ao invés da gente continuar aqui lendo o capítulo 24, né, eu queria, assim, eu fiquei com uma palavra no meu coração ontem, e que eu queria complementar aqui, né, o que a gente leu, mas trazendo essa palavra, que me veio essa palavra medo, né, logo depois que a gente tinha feito o devocional, eu estava aqui em casa, né, durante o dia fazendo as minhas coisas, eu ia sair, e ficou essa palavra no meu coração, um medo, né, e eu entendo, assim, que às vezes a gente vai ler aqui os textos do arrebatamento, os textos finais, a gente lê Apocalipse com medo, né? A gente lê desesperado, a gente lê assustado, querendo saber, porque a gente precisa se preparar, mas com medo. Mas, assim, o que o Senhor vem trazer para nós nessa manhã é esperança, mulheres. É isso que eu queria trazer para a gente, sabe? Mas eu vou falar aqui um pouquinho aqui do medo, eu anotei umas coisas aqui sobre o medo, né? Quem é que não tem medo? Você tem medo? Quando você... a medo é um sentimento natural, né? Mas quando a gente lê, às vezes a gente fica, né, assim, ai, o que vai acontecer? Né? E eu coloquei aqui medo versus pânico, né? A gente tem esses duas experiências emocionais aí, né? Porque todos dois são, assim, são expressões da nossa emoção, né? O medo e o pânico, né? E aqui está assim, que medo é uma resposta natural a uma ameaça percebida, né? A gente ameaça, você está andando na rua, vê um cachorro grande perto de você já logo para, você se afasta dele, é uma expressão natural do teu, né? Uma ameaça, você logo quer
quer se afastar. Isso é natural. Você vai colocar um dedo ali numa tomada, você sabe que pode dar choque, você logo se afasta, se você, né? Então, assim, é uma emoção natural, né? O medo. Mas, assim, o pânico já é um ataque súbito, intenso. Quer dizer, é um ataque de repente, sem ter tido algo aparente, né? Sem você ter visto um cachorro, sem que você estar perto de uma tomada, e você, de repente, subitamente, você tem um ataque de pânico, né? Ele é intenso e, assim, não tem uma causa aparente, né? E muitas vezes esse pânico vem acompanhado de sintomas físicos e psicológicos, né? Você começa a suar, você começa o teu coração a palpitar, né? E você fica atordoado, né? O pânico pode te trazer isso, assim, falta de senso de direção, de você ficar perdido, né? Então, o pânico traz isso, né? E a gente tem muito hoje, as pessoas, eu tenho síndrome do pânico, né? Ou eu tive né, um ataque de pânico, um transtorno, aconteceu de repente uma crise de ansiedade, né, porque o pânico vai te gerar ansiedade, e a ansiedade te gera pânico, você é uma roda viva aí, né, que fica, né, em relação a isso, né, e a gente fica assim muito desesperado. O pânico, né, traz isso para a gente, um desespero, ao contrário da esperança, né? A esperança, ela te traz calmaria, né? Ela te traz uma visão, né? Ela te traz concentração, e assim, o pânico não, né? E, então, assim, só para assim, a gente pontuar aqui uma diferença um pouco sobre o medo e o pânico. O medo é um pouco mais natural, né? O medo que a gente está falando, esse medo mesmo, né, que a gente está falando de coisas, né? De repente você está querendo, eu tive medo de que isso daqui fosse cair no chão, né? Medo de dar uma topada, né? Coisas naturais da nossa vida. Mas, assim, tem um terceiro elemento aqui, que é o temor, né? A gente fala, na linguagem brasileira, o temor e o medo ficam muito confusos, né? Ficam muito juntos, fica quase como sinônimo, né? Mas o temor é mais um respeito, uma reverência, né? Às vezes você até tem como se fosse um medo de algo, mas é por temor, por respeito, né? E o Fabi aí que dirige, né? Você está no trânsito e de repente você vê certa situação, você já tem um temor de que ali na frente algo pode acontecer, você já vai freando o seu carro, você vai desviando, assim, por um respeito a alguma coisa, né? Quer falar, Fabi? Então, em relação ao medo, eu quero falar sobre isso. Até estava pensando na minha história de dirigir. O medo, ele tem uma questão que, se você deixar ele dominar, ele te paralisa, né? E uma coisa, quando eu comecei a dirigir, eu pedi ao Senhor para tirar o medo. Eu não sabia que o Senhor iria me ajudar a enfrentar o medo. Eu pedi ao Senhor para me tirar. E até que, por fim, o Senhor me mostrou que eu teria que vencê-lo, né? Eu venci no Senhor. Eu sou a improvável que dirige, tá? Quando eu tirei, posso dar esse breve testemunho para motivar vocês? Pode sim. Que eu ia falar justamente sobre isso, pode falar, Fabi, sobre esse medo de paralisia. Se quiser, eu falo depois. Não, pode falar, porque a gente vai continuar, a gente não vai demorar nisso, não. Pode falar. Eu vou ser bem breve. Quando tirei a carteira, eu estava grávida do Bruno, né? Hoje ele tem 17 anos, o meu filho. E na hora que eu estava tirando a carteira, eu errei lá no Detran, né? Que aí você perde algumas pontuações, aí você é reprovado na prova. Aí a moça pegou e falou assim: se você fizer certo, agora eu vou desconsiderar que você está com esse barrigão. Aí eu fiz certinho. Ela falou: aprovada. Aí o Beto, até meu marido, brincava: ganhou a carteira com a do Bruno. Mas, enfim, eu grávida, ele não deixou eu dirigir. Aí, quando meu filho tinha 5, ele viu a necessidade de dirigir, né? E o meu filho, com 5 anos, eu resolvi voltar a dirigir. Nesse meio tempo, eu descobri que eu ganhei uma multa administrativa nesse período e eu perdi a minha carteira. Eu tive que voltar para a autoescola novamente, fazer todo o processo para dirigir. Enfim, fiz 2 vezes, tirei a carteira. Quando eu acabei de comprar o carro, meu marido falou: tá tudo bem? Você consegue trazer o carro? Eu falei: consigo. Vocês vão vir aqui em casa e vão ver. Na beirada da minha casa tem um precipício. E eu fui e parei o carro ali.
e eu caí lá embaixo com o carro, porque eu não sabia a marcha, eu não sabia a altura da embreagem, e o carro estava pipocando e eu estava pisando no freio, e na hora me deu um branco assim, eu falei, meu Deus, será que eu estou pisando no acelerador? Porque o carro não parava, porque eu tinha que pisar fundo. E o meu medo, aí eu troquei o pé, aí eu pisei no acelerador, aí eu voei. Aí caí lá embaixo, desmaiei, dei PT no carro, sabe? Aí depois eu falei, Deus, não é para eu dirigir. Aí eu fui com uma. Aí nesse meio tempo, uma amiga minha, ela foi tirar a carteira, ela pediu para eu ir com ela. Aí eu falei, eu vou com você, eu orei por ela, olha só que desafio. Orei por ela, desafiei ela, falei, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Fiquei o tempo todo orando por ela, e naquele dia tinha uma moça que estava falando assim, que eu vi que ela não tinha o Senhor, né, as palavras que ela falava, e ela falou, olha, eu sofri um acidente quando eu comprei o meu carro, a primeira saída minha eu sofri um acidente, hoje tem 10 anos, eu dirijo, pego estrada e nunca mais sofri acidente nenhum. Quando ela falou isso, eu levei o meu pensamento para o Senhor e falei, Deus, eu quero ser igual a ela, eu tenho o Senhor. Eu falei, daqui 10 anos eu quero falar o que essa mulher está falando, que eu dirijo e que eu pego até a estrada. Eu falei, eu vou esperar isso no Senhor. E eu entreguei essa oração de todo o meu coração para o Senhor e vim para casa. Aí, meu marido pagou aquela autoescola de habilitado para mim. Eu fui, o rapaz falou, não, você vai, você consegue, tá tudo direitinho. E eu tremia muito. Aí um dia eu fui para a igreja, o Beto pegou, desceu com o Bruno, ele falou, não, você vai de carro. Eu falei, não, eu não me sinto apta. Ele falou, você vai. Botou o Bruno dentro da cadeirinha, botou o cinto nele, ele falou, se você não fosse apta, eu não colocaria o Bruno no carro com você. Ele falou, pode ir para a igreja. Eu fui, eu tremia, minhas pernas tremiam. Eu subi, fui, botei o carro no estacionamento, cheguei, liguei para ele e falei, amor, eu consegui. Ele falou, viu? E quando eu saía, não era diferente. Eu sempre ficava pensando, meu Deus, como que eu vou tirar o carro? Como que vai ser? E desde então, eu nunca mais sofri acidente nenhum, para a glória de Deus. E hoje eu posso falar, tem 10 anos que eu dirijo, eu pego estrada para a glória do Senhor. Amém? Glória, glória a Deus. Nossa, muito bom, Fabi, ouvir isso. É assim, esse testemunho aí de ter superado, né? De ter superado um medo. E é isso, meninas, a gente está falando dessas diferenças aqui do medo, e assim, o que o medo faz, né? A gente está falando aqui de pânico e medo, e esse medo natural, mas existe um medo, que é esse medo que a Fabi, exatamente o que a Fabi colocou aqui, esse testemunho, esse medo que paralisa, sabe? E o Senhor vem nos trazer consolo nessa manhã, esperança, e assim, para que a gente rompa com esse medo que nos paralisa, sabe? O medo, assim, que impede a gente de se levantar do lugar, né? Que faz com que a gente fique inerte, que a gente fique sem noção do que vai acontecer, esse medo que te congela, sabe? Parece assim que congela uma parte da tua mente, você não consegue nem raciocinar, né? Esse tipo de medo aí, né? E que não deixa com que você avance, com que você conquiste. E o Senhor vem trazer para nós nessa manhã, meninas, toda essa palavra do Senhor aqui, para que a gente tenha, ao invés do medo, trocar esse medo por coragem, por intrepidez, por ousadia nessa manhã, sabe? Eu sei que tem muitas mulheres, acho que vão ouvir aqui, talvez estão aí nesse devocional e pensando, Senhor, como será o fim? Eu tenho medo de me entregar para o Senhor, eu tenho medo do que o Senhor vai fazer, pode fazer comigo, né? E o Senhor quer trocar esse tipo de medo, sabe? É um medo assim que aprisiona a gente, sabe? Que deixa a gente dentro de cadeias. E assim, o Senhor não quer, não tem isso para nós. O temor, sabe, quando a Bíblia fala aqui do temor do Senhor, é um temor de reverência, de respeito, sabe, de admirar o Senhor e de saber o poder do Senhor, né? A Bíblia até usa essa expressão assim, de o Senhor é terrível, sabe, mas é porque ele, assim, ele é tão poderoso, né? É tão eficaz, né? O poder do Senhor, mas nunca é para nos abater, não, ao contrário, é para que a gente tenha ânimo, tenha esperança e tenha intrepidez, né? Que coisa linda, eu imagino a Fabi, né, hoje livre, sendo livre, podendo dirigir livremente, assim, o quanto ela pode olhar para trás e falar, eu venci,
sabe? Eu venci no Senhor. E é isso que o Espírito Santo quer nos trazer. O Espírito Santo quer nos fazer vencer, romper com essas cadeias, em nome de Jesus. Quantas situações na nossa vida nós temos medo de falar, medo do Senhor. Eu me lembro, assim, quando eu era bem mais jovem, quando eu me converti, eu tinha medo de me aproximar demais do Senhor e o Senhor me mandar em missões lá para outros países, para um país lá da África, lá longe, e que eu ficasse longe da minha família, longe de tudo, que eu não casasse, que eu não... Medo, olha só, gente, parece assim que é absurdo, mas aquilo chegava a me paralisar, porque me impedia de me aproximar do Senhor, de me entregar. Eu tinha, quando tinha campanhas missionárias, quando tinha alguma coisa, eu falava assim, eu não vou lá na frente, não. Eu não vou lá orar, eu não vou, porque eu tinha medo. E era assim, e era um medo que estava me paralisando e me impedindo de me aproximar do Senhor. Então, assim, olha os tipos de medo que ocorrem na nossa vida. E isso, assim, esse medo pode se transformar num pânico de você ouvir. O pânico é como se você tivesse, o medo te traz um alerta, né? Opa, eu vou só até aqui. Mas o pânico, ele é um alerta exagerado. Você fica o tempo todo em sinal de alerta. Então, qualquer coisa, você já não quer sair de casa porque eu posso ser atropelada ali na rua. Eu não quero... E assim, o pânico espiritual. Você pode ter um pânico espiritual. Não, eu não vou orar, eu não vou me entregar, eu não vou no monte do azeite, porque Deus pode revelar alguma coisa lá, mudar toda a minha vida e me mandar lá para missões, me fazer isso e aquilo. E assim, gente, o Senhor quer que a gente se aproxime dele com confiança, né? E assim, eu quero trazer um texto aqui para a gente, que é assim, Gênesis 3, pastor Hélio, essa semana fazendo o devocional, falou, né, justamente sobre esse capítulo. E ontem, quando eu me veio essa palavra medo, eu me lembrei exatamente, assim, do pastor Hélio falando sobre o capítulo. Ele não falou exatamente o que eu vou trazer aqui, mas ele falou sobre vários aspectos, assim, trazendo tanta coisa para a gente sobre esse capítulo 3, né, sobre o homem, Adão e Eva ali, né, e foi muito especial. E eu queria que a gente pudesse ler rapidinho, gente, Gênesis capítulo 3. Só para a gente ler assim, o contexto todo, né? Vamos ler aqui, deixa eu ver. A partir do versículo... vou ler a partir do versículo 1, para a gente entender bem o contexto, eu vou ler rapidamente. Gênesis capítulo 3 fala assim, né? A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, depois que o Senhor já tinha criado o homem e a mulher, né? Mais sagaz do que todos os animais selváticos, né? Que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gente, aqui que eu queria que a gente parasse um pouquinho, né? Eu ouvi a tua voz, né? E porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi, né? Aqui fala que o homem teve medo de Deus. E isso acontece com a gente. Você já teve medo de Deus? Igual eu acabei de relatar aqui, que eu tinha medo de me aproximar, e às vezes medo de Deus. E aqui o contexto, o homem estava nu, ele estava envergonhado,
ele estava já se sentindo culpado, talvez ele nem percebesse exatamente, não tinha clareza desse seu sentimento, mas ele já estava se sentindo culpado, né? E ele estava se sentindo envergonhado, e ele se escondeu de Deus. E isso acontece com a gente, mas nessa manhã eu queria trazer essa palavra de esperança para nós, sabe, meninas? Não deixa o diabo aprisionar a tua mente com a desconfiança de Deus. O medo faz com que você não confie em Deus. O medo é uma desconfiança. Você não sabe o que vai acontecer. É um sentimento que te deixa alerta para que você tome uma medida, você tome uma atitude, né? O medo te faz isso, ele te dá um alerta para você tomar uma atitude. E aqui o homem teve medo e já tomou uma atitude, se escondeu, e se escondeu de Deus. Só que assim, a confiança no Senhor é ao contrário, ela faz você se aproximar do Senhor. Aqui, o homem e a mulher, eles deram ouvidos mais à serpente do que a Deus, né, naquele momento. E assim, eles desobedeceram, essa desobediência aí passa por essa não confiança no Senhor, né? Confiaram mais em querer conhecer, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal porque quiseram conhecer e não confiaram em Deus. Ao invés de confiar, eles podiam confiar cegamente no Senhor, porque o Senhor era o Deus criador e Deus era o único que tinha relacionamento com eles ali, né? Deus havia criado os animais, lógico, mas não tinha nenhum outro ser humano, além de Eva e Adão, não tinha nenhum ser humano ainda criado para que o homem tivesse relacionamento. Deus era o único que falava com eles e que vinha todas as tardes na viração do dia para conversar com o homem, né? Para se expressar, para ouvir do homem como é que foi o seu dia. E o homem, assim, ele preferiu comer dessa árvore do bem e do mal, achando que ele ia ter conhecimento, porque era assim, né? Era uma árvore de conhecimento, e deixando de confiar em Deus, enquanto que o Senhor queria que ele confiasse mais nele. Eu me lembro, assim, de Moisés não, de Abraão, quando Deus chamou Abraão, falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? O Senhor não deu ali um mapa, não trouxe um mapa ali para Abraão, e falou, olha, essa terra aqui, você vai por aqui. Não, o Senhor falou, sai, e eu vou te mostrar ao longo do caminho, ao longo do nosso relacionamento, da nossa caminhada, eu vou te mostrando, eu vou te revelando. E Deus, assim, Deus queria aqui que o homem, e que Adão e Eva tivessem esse tipo de relacionamento com ele, de andar com ele todos os dias, enquanto ele ia revelando, mostrando as coisas que iriam acontecer e como que seria a vida deles. Então o Senhor falou, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente engana, e aí o homem vai, e o homem e a mulher caem nessa, de ouvir, dar mais ouvidos, já se implantando aí uma idolatria, né, entre aspas, porque deram mais atenção a uma criatura do que ao Criador, né? A serpente ali, que era um ser criado por Deus, deram mais ouvidos do que ao Criador. E nisso o homem falha miseravelmente, porque ele, assim, ele não obedece, ele desobedece, ele não confia em Deus, ele quis confiar no conhecimento do bem e do mal que ele teria através de comer esse fruto, né? Pode falar, Fabi. A importância, Rosane, meninas, da gente estar aqui estudando a palavra, né, Rosane? Que você observa que ela não entendeu o que o Senhor falou, porque no versículo no 2:17, o Senhor fala que não é para comer, que se comer certamente morrerá. Aqui embaixo ela diz que o Senhor falou que não era para comer nem sequer tocar. Quer dizer, ela não tinha conhecimento da palavra. Ela, assim, exatamente, Fabi, e ela não deu atenção àquilo que o Senhor falou, ela já acrescentou alguma coisa a mais, nem tocar, ela deu a interpretação dela, né? Foi conversando ali com a serpente, e a serpente ainda fala, olha, mas certamente vocês não vão morrer. Quer dizer, a serpente enganou, né? Distorceu a palavra, e Eva acreditou.
E, gente, isso assim é poderoso, porque o que aconteceu com a nossa vida a partir daí, né? A serpente distorce a palavra de Deus completamente, e até hoje é isso que acontece, que o homem dá sua própria interpretação e acredita mais naquilo que um ser criado, né, aquilo que uma criatura, aquilo que é aparente, está dizendo para você, do que aquilo que Deus falou, né? E a consequência é o que aconteceu com toda a humanidade, por causa disso. Parece assim, é esse pequeno deslize, esse pequeno detalhe que a Fabi falou, nem tocar, às vezes, né? Ela começou a conversar ali, e a serpente fala, não, certamente vocês nem morrerão. Certamente não morrerão. Vocês vão ficar conhecendo tudo, vocês vão ser como Deus, vocês vão abrir os olhos. E, gente, olha que coisa, né? Que coisa, a falta de confiança, não confiou em Deus, não confiou naquilo que Deus estava colocando e trouxe essa consequência para toda a humanidade. E a gente está falando isso tudo aqui dentro do medo, porque logo que isso aconteceu, eles perceberam que estavam nos ficaram envergonhados. Na verdade, é esse pecado, esse erro, né? A culpa logo veio. Olha só, a consequência do pecado logo traz culpa imediato. Eles perceberam que estavam nus e quiseram se cobrir, quiseram prover para si alguma coisa. É isso que o homem faz, ele se sente culpado, ele se sente... O pastor Eli falou sobre isso, né, essa semana. Assim, se sente culpado e ele logo quer dar um jeitinho, ele quer tapar o sol com a peneira, né? Ele vem com as folhinhas para se cobrir. E Deus, assim, Deus é que tem a cobertura para o pecado. A cobertura, né? O que a gente fala da expiação do pecado, retirando o pecado, isso vem da parte de Deus. Mas, meninas, assim, o que eu quero trazer aqui para nós sobre o medo, né? Adão e Eva tiveram medo de Deus e se esconderam de Deus. E aí eu queria, não quero ser longa na minha palavra, mas eu vou trazer alguns textos aqui para a gente, e assim, o que de ponto forte que eu quero trazer é que, assim, como a gente está falando aqui, né, do tempo do fim, a gente está falando aí de tudo que o Jesus está anunciando para os seus discípulos sobre o tempo do fim, nós não precisamos ter medo do Senhor, e assim, dizer para vocês que o Senhor sempre vai ao encontro do homem. Aqui no Gênesis, por que a gente comentou, falando aqui, né, contextualizando aqui sobre essa situação do Gênesis? Porque Deus foi lá procurar o homem, ainda que o homem tivesse em pecado, ainda que ele tivesse errado, Deus foi lá procurar. Deus sempre vai aos encontros que ele marca. O Senhor não falta. Então, queria trazer para nós nessa manhã, se algumas de nós estão enfrentando uma situação de pânico, de medo, e se quando a gente começa a ler aqui o livro de Apocalipse, a gente lê aqui sobre a volta do Senhor, isso traz um certo desespero para nós, um certo medo. Queria dizer para você, o Senhor não vai falhar no encontro com você. Se o Senhor marcou com você um arrebatamento, ele não vai falhar. Ele vai estar lá. A Bíblia diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e o Senhor vai estar no lugar, no dia certo, na hora marcada, determinada por ele. Ele vai estar no seu lugar. Assim como aqui com Adão e Eva, mesmo que Adão tivesse pecado, Deus havia marcado um encontro com o homem todos os dias, na viração do dia, no jardim do Éden, e o Senhor estava lá. E o Senhor perguntou, onde tu estás? Adão, onde é que você está? E Adão é que tinha se escondido de Deus. Então, assim, que nesse dia, no dia mau, no dia difícil, no dia da grande tribulação, no dia, né, do final de todas as coisas, não se esconda de Deus. O Senhor vai estar lá. Assim como o Senhor está hoje no teu dia. Não se esconda de Deus hoje. Hoje é um dia favorável. É o dia aberto da graça para você buscar o Senhor, para você se aproximar do Senhor. Então, assim, não se esconda de Deus. Busque o Senhor. Não tema se aproximar da presença do Senhor. Não tema andar com Deus, assim como Abraão. Não tema. O Senhor está te chamando. Vem andar comigo e eu te mostrarei as coisas. Eu vou te revelar. E se o Senhor está falando isso, é para já te preparar. Ele está te dizendo de antemão. Talvez muitas pessoas aí no mundo, aí fora, estão desesperadas quando elas veem as catástrofes, as grandes guerras, as situações, as pestes, as doenças, as pessoas ficam desesperadas. Mas nós não.
Nós não é para nós ficarmos desesperados. O Senhor já nos avisa de antemão, Ele já tem preparado. E o Senhor não vai te deixar sozinho no dia final. Há uma esperança para você, sabe? O Senhor foi ao encontro de Adão. Adão é que se escondeu. E assim, ele nunca vai falhar. Se ele marcou com você um arrebatamento, ele vai estar lá. E se ele marcou que ele vai voltar no dia final, que todo olho verá, todo joelho se dobrará, ele vai estar lá para cumprir. E assim, eu queria trazer um outro texto aqui, lá no capítulo 24 de Lucas, né? Jesus aparece no caminho de Emaús para os seus discípulos, depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, né? As mulheres foram lá ao túmulo e constataram que o Senhor não estava lá, o anjo falou, e o Senhor apareceu a elas, né? E elas foram contar aos seus discípulos, e os discípulos estavam lá, fechados dentro de casa, com medo, e o Senhor aparece a eles, né? Naquele lugar, naquela mesa, o Senhor reparte, a graça, o Senhor reparte a refeição com eles, o Senhor estava lá, como Ele disse que Ele iria. Ele disse, eu vou ressuscitar, sabe? Não tenham medo, eu vou estar no meio de vocês. E ele foi àquele encontro. E assim, os discípulos andando ali no caminho de Emaús, e perdidos, e os acontecimentos, comentando o que tinha acontecido, igual a gente hoje em dia, muitas vezes a gente está andando e a gente está vendo, gente, é política, e agora, e como vai ser, e as tarifas do Trump, né, e a gente está nesse desespero, como vai ser, e o desemprego, e tanta situação, sabe? E o Senhor aparece do teu lado, né? Hoje, nesse dia, mulher, o Senhor aparece do teu lado e diz, não temas, sou eu estou aqui com você, eu já vim te preparar. E assim, há um texto assim poderoso lá no capítulo 14 do Evangelho de João também, que Jesus fala, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar um lugar para vocês, não se turbe vosso coração, não fique com medo, não fique desesperado, não crie pânico, eu vou na frente de vocês para preparar o lugar. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos lugares, há um lugar preparado para você. Então, assim, não tenha medo das situações da sua vida. O Senhor é contigo. Se o Senhor disse que vai ao teu encontro, que Ele vai aparecer, Ele marca com você, Ele vai. O Senhor é fiel para cumprir toda a sua palavra. Ele é tremendo, né? Isaías 49:15 diz assim, pode uma mulher esquecer-se do filho que ela gerou no ventre, do filho a quem ama? Pode uma mulher se esquecer? Nós aqui, todos nós somos mulheres, talvez algumas aqui nem sejam mães, mas pode uma mulher se esquecer do ventre? Você acha que a sua mãe se esqueceu de você? Ou você que já gerou vai se esquecer do filho? E o Senhor disse assim, se isso acontecer, todavia, se isso acontecer, eu não vou me esquecer de você. Então, assim, o que o Senhor vem preparar, o que o Senhor vem trazer para nós nessa manhã, ao contrário do medo, ao contrário da desesperança, porque, assim, o medo, o pânico traz o desespero, né? Você fica perdido, você fica confuso, você perde a noção do tempo, do espaço, né? Desespero. O Senhor vem nos trazer uma esperança nessa manhã. E assim, Isaías 55:6 também, que eu anotei aqui, o Senhor diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto para nos dar um futuro e uma esperança. É assim que diz a palavra. Isaías 57:15 também diz assim, eu habito no santo lugar, naquele lugar alto, né? O Senhor habita nas mansões celestiais, mas ele diz assim, mas eu também habito com o contrito e o abatido de coração, para o vivificar. E é isso que o Senhor vem trazer para nós nessa manhã, mulheres.
O Senhor quer vivificar o teu coração, assim como Ele habita nos ares, tem o controle de todas as coisas. Ele é esse Deus Todo-Poderoso. Ele vem habitar com você, vem andar com você no teu caminho de Emaús, né? Na tua estrada difícil, na tua estrada cheia de dúvidas. O Senhor vem estar com você. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, sabe? Esperança. Declaro sobre a tua vida coragem, declaro sobre a tua vida intrepidez, ousadia para você vencer as tuas dificuldades, vencer os seus medos, vencer o pânico em nome de Jesus e se aproximar do Senhor. O Senhor vem te buscar, Ele vem te procurar, assim como Ele fez lá com Adão, lá na viração do dia. Ele vem onde tu estás, eu vim ao teu encontro, eu vim ao teu socorro, eu vim te buscar, eu vim te cobrir, eu vim cobrir o teu pecado, a tua nudez, a tua culpa. Em nome de Jesus, nessa manhã, receba essa palavra, sabe? O medo não pode te paralisar, não vai te dominar, porque você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de luz, de equilíbrio, sabe? De consenso, de coisas no lugar, de ordem. E isso é o Espírito Santo. E ele tem que dominar sobre esse medo. O Espírito Santo é que tem a palavra do Senhor, é que revela a palavra do Senhor ao teu coração. Ele é o teu consolador, ele é a tua assistência, ele é a tua força, ele é o teu guia, a tua direção. Nessa manhã, receba essa palavra do Senhor. Se há um medo rondando a tua casa, troque os pensamentos. O que a palavra do Senhor diz? Que assim, que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando a gente renovar a nossa mente. A gente precisa trocar essas opções, né, essas ofertas do medo sobre nós pela esperança da palavra do Senhor, pelo alimento da palavra do Senhor, e a gente ser alimentado. Quando a gente pega esse versículo, isso não é só uma promessa, né? Eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor. Não, isso é uma condição. É uma condição. Se você renovar a sua mente, se você transformar, né, a sua mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E você vai triunfar sobre as dificuldades, sabe? Eu sei que parece que é muito simples a gente falar, quando a gente vive uma situação, como a Fabi contou aqui, vivendo a situação dela, só ela sabia quando ela pegava o carro o que podia acontecer, o medo de esbarrar com o carro, de bater, de cair, de atropelar alguém, né? O desespero, o suor vindo da face, né? A palpitação do coração. Quantas vezes eu sei que nós, mulheres, enfrentamos isso, mas o Senhor é o Deus poderoso para equilibrar as nossas emoções e colocar tudo no lugar, sabe? Eu sei que a gente não está livre de passar por N situações como essas, mas o Senhor Deus é o nosso Deus, e Ele fala assim, lá em Isaías 43 também, eu te chamei pelo nome, tu és meu, é assim que a palavra do Senhor diz. Eu te chamei pelo nome, mulher. Tu és minha, assim diz o Senhor nessa manhã. Então, não sei quais as situações que você vai enfrentar hoje, quais as dificuldades, qual o medo que você está sobre um novo emprego, um curso que você queira fazer, um medo em relação ao seu casamento, à sua vida, como que vai ser daqui para frente. Mas o Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu vim te encontrar. Sabe? Todas as vezes que o Senhor prometeu, Ele foi. Não há um encontro na palavra que o Senhor tenha marcado com o homem que Ele não tenha ido. O Senhor é contigo. Eu te chamei, tu és meu, tu és minha. E essa é a palavra que eu queria trazer para nós nessa manhã, sabe? Que há uma esperança. Quando o Senhor nos fala o tempo todo na palavra, quando a gente chegar lá em Apocalipse, que a gente vai ler lá Apocalipse, né? Eu creio que tantas revelações, é o Senhor preparando a igreja para que ela não seja pega de surpresa, Amém. Sabe? Eu já te aviso antes, eu te conto antes, eu te revelo os meus segredos antes, para que você esteja preparada, porque eu te chamei. Eu te quero perto de mim, eu vou vir naquele dia final, eu vou vir buscar uma igreja que se aproxima de mim e que não tem medo, tem temor, reverência, sim, do Senhor, respeito pelas coisas do Senhor, mas esse respeito para gerar cada vez mais aproximação, para gerar cada vez mais adoração ao Senhor, né? E nós, assim, continuemos a buscar o Senhor, né? A que a gente possa dar essa continuidade e a gente possa ter uma esperança. Há um futuro para nós. Eu queria ler aqui um último texto aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18.
Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: não temais, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. A tua morte, a tua vida estão nas mãos do Senhor. É o Senhor que detém esse poder. Nada vai acontecer sem que o Senhor permita na tua vida, porque você é coberto e selado pelo Espírito Santo da promessa. Eu sempre falo isso aqui, que o Espírito Santo, ele é essa garantia. O Senhor já te deu o Espírito Santo para te garantir que você esteja lá naquele dia. Você não se esconda da presença do Senhor, que você não fuja da presença do Senhor, porque você não vai estar coberto de vergonha, você não vai estar nu, você não vai estar cheia de culpa, você vai estar cheia da presença do Senhor. E o Senhor vai vir te buscar e te encontrar e te levar para um lugar preparado para que Ele tem para você. Assim como hoje, o Senhor também tem um lugar preparado para você. No dia de hoje, o Senhor quer um encontro contigo, mulher. Eu quero te chamar isso, chamar a tua atenção. O Senhor quer um encontro com você hoje. O Senhor quer os teus joelhos dobrados diante dele. Ele quer a tua adoração hoje, para ele falar ao teu coração e ele te revelar as coisas que ele tem para você. Nessa manhã, em nome de Jesus, troque o medo, troque o medo. Aquela música que a gente ouve, né? Do Morada, né? Que fala... Então, me tira o medo, né, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. O povo lá no deserto diz, não, eu tenho medo de Deus, eu não quero nem me aproximar. Deus é fogo consumidor. Moisés, sobe tu lá, né, no monte, intercede por nós. Não, isso já caiu em nome de Jesus. Hoje, o que a Bíblia diz? Que você pode ter ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, confiadamente, pelo novo e vivo caminho que o Senhor te consagrou. Né? É o caminho da cruz, é o caminho do sangue do Cordeiro, está aberto. Hoje você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa de intermediários, você não precisa de líderes, de sacerdotes que vão ao Senhor no teu lugar. Você pode entrar livremente na presença de Deus, ter acesso ao coração de Deus. Hoje, ainda hoje, não sei qual é o medo, qual é a situação difícil que você está enfrentando. Hoje é o dia favorável de você entrar na presença do Senhor, ter acesso livre a Ele, ter acesso para abrir o teu coração, para lançar sobre Ele, Senhor, eu tenho esses medos aqui, eu tenho essas inseguranças aqui, eu tenho essas dificuldades, Senhor, mas se o Senhor está comigo, eu posso. O que a Bíblia diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não significa que a gente vai ganhar todas as coisas, mas assim, eu posso enfrentar essa situação, eu posso passar por isso, Senhor. Eu posso passar até por um desemprego, eu posso passar por uma situação difícil que está vindo à minha frente, mas não perder a esperança, porque eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece, o Deus que está sobre mim, esse Deus de Apocalipse que diz, não temas, eu sou o primeiro, sou eu que tenho as chaves da morte e do inferno. Sou eu que controlo, sou eu o teu Deus, sou eu o teu amigo, o teu ajudador, o teu consolo, a tua força, a tua garantia, sou eu. Eu vou estar lá naquele dia final. No dia quando, depois da grande tribulação, depois de todas as coisas passarem, eu vou te receber no arrebatamento. E quando no final de tudo, quando eu encerrar o diabo, as suas hortes, toda a malícia, toda a maldade no inferno, eu estarei lá com você, na nova cidade. Eu vou te abrir uma porta, eu vou escrever o teu nome numa pedra, vai ter uma pedrinha branca com o teu nome, sou eu que vou estar lá, eu vou te mostrar o mar de vidro, o mar de cristal, as coisas lindas, as pedras preciosas, as ruas de ouro, eu vou andar contigo nessa nova cidade. Eu morri para te garantir isso, assim diz o Senhor nessa manhã para você, mulher. Eu morri e eu venci, eu ressuscitei para te garantir que todas essas coisas iriam acontecer com a tua vida. E assim, para finalizar aqui, o que o Senhor diz lá em Romanos, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, Romanos não, Efésios, como não nos dará com ele todas as coisas? Não sei qual a tua necessidade nesse dia, não sei aquilo que você tem orado ao Senhor, mas o Senhor que não poupou nem a Jesus, de entregar o seu filho, seu único filho precioso, unigênito, seu filho gerado, primeiro gerado,
entregou por você, como? A pergunta ele pergunta isso, como eu não vou te dar todas as outras coisas que você tem necessidade? Confia em mim, confia no Senhor. Troque esse desespero, esse pânico, essa desesperança pela esperança da palavra do Senhor, pela esperança que o Espírito Santo te traz nessa manhã. Amém, mulher? Eu queria que a gente pudesse orar e, assim, abrisse o nosso coração. Senhor, eu tenho esses fracassos. Já fracassei aqui por medo. Eu tenho esse desespero, tenho essa confusão na minha mente. Mas eu quero trocar, Senhor, eu quero confiar no Senhor, confiar obedecendo ao Senhor. Trocar isso pela desobediência, trocar isso pelo medo, por me esconder de Ti, Senhor. Mas eu quero me voltar para Ti. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós louvamos ao Teu nome, adoramos o Senhor por causa da viva esperança que o Senhor nos traz. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Senhor. Ela penetra no nosso interior e ela faz a divisão entre a nossa alma, aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso espírito, Senhor, que é onde habita o Teu Espírito Santo. Senhor, ela divide, Senhor, e ela discerne essas coisas. E essa Tua palavra, que é tão poderosa, vem nos dizer nessa manhã que o Senhor está conosco, que o Senhor não falhou em nenhum encontro que o Senhor marcou conosco, que o Senhor esteve lá na viração do dia, que o Senhor esteve lá na criação de todas as coisas, que o Senhor esteve lá quando o homem pecou, que o Senhor estava lá para redimi-lo. Bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos nessa manhã, Senhor, porque o Senhor subiu a cruz, o Senhor foi até o ponto mais alto, mais alto nível que alguém poderia se entregar por alguém, o Senhor se deu por nós. Nós Te adoramos nessa manhã, Senhor, e se o Senhor foi capaz disso, como o Senhor não nos dará todas as coisas, o nosso medo das coisas terrenas aqui que nós sentimos, Senhor. Tu és esse Deus capaz de nos suprir, de nos dar cobertura, de ser a nossa força, a nossa direção em todo momento. E eu oro nessa manhã, Senhor, para que toda mulher, cada mulher que ouve esse devocional, cada uma que está aqui presente agora, Senhor, receba a força do Senhor, receba a graça do Senhor, receba fortalecimento, Senhor, receba revestimento de poder sobre a sua vida, que a sua mente seja tomada, Senhor, pela mente de Cristo, Senhor. A mente do Senhor não conhece derrota, a mente do Senhor não conhece negatividade, e nós temos a Tua mente, Senhor, que cada uma mulher aqui, Senhor, possa, Senhor, tomar posse, Senhor, daquilo que é o conhecimento do Senhor, daquilo que é a confiança no Senhor, e viver, Senhor, confiadamente, Senhor, conquistar, ir à frente, ir além, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor pode nos levar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o Teu poder operando em nós. Opera o Teu poder em cada mulher aqui nessa manhã, Senhor, e que elas sejam vencedoras, Senhor, sobre as suas dificuldades, sobre as suas limitações, sobre os seus fracassos, Senhor, sobre os seus medos, sobre as suas culpas, Senhor, que elas sejam livres. Toda a cadeia nessa manhã seja quebrada, os grilhões, Senhor, que têm prendido essas mulheres, Senhor, sejam quebrados na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Deus, e que haja óleo de alegria sobre as Tuas filhas nesse dia, Senhor. Eu oro nesse dia que amanhã, hoje, amanhã, Senhor, enquanto essas mulheres estiverem em casa, quando elas forem à igreja, Senhor, seja onde elas estiverem, Senhor, que a Tua porção, a Tua paz, a Tua graça esteja sobre elas, Senhor, em nome de Jesus, que elas tenham encontros poderosos com o Senhor esse final de semana. Fala com cada uma, Senhor, fala conosco nesses dias, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por sempre estar lá, por sempre ser fiel, por nunca faltar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Rosana, eu queria ouvir o que a Fabi queria falar. Que ela ficou levantando a mão. Bom, eu vou falar bem rapidinho. A Rosane falou, eu ia falar, mas eu não queria interromper, porque estava muito abençoado. E eu falei, Deus, eu só vou falar se o Senhor gerar isso. E acabou que a Pri está falando, então vamos lá. Quando você falou de medo de se entregar ao Senhor em missões, eu lembrei da minha vida, que eu também tive o mesmo medo. E um dia eu estava na igreja e o pastor... era até um presbítero, né?
que estava pregando, e ele pregou sobre missões, quem gostaria de entregar a vida para missões. E eu senti desejo, mas eu demorei um pouquinho para ir no apelo. Aí ele insistiu e eu fui. E quando ele foi, ele falou assim, olha, isso que vocês estão fazendo é de uma responsabilidade muito grande. Aí me trouxe mais temor ainda da decisão que eu estava tomando, porque eu tinha esse sentimento, o Senhor vai me tirar da minha família e vai me jogar num lugar, eu tenho medo de barata, eu imaginava um montão de coisa. E para surpresa minha, o Senhor é bom, porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nesses dias eu tive uma experiência. Eu falei, então o Senhor está te dando esse recurso, minha irmã, porque o Senhor me deu um sonho e me lembrou do meu chamado. Às vezes o Senhor não vai te chamar para fazer uma coisa, mas o Senhor vai levantar aquilo que você tem para abençoar um missionário. Amém. Amém. E eu pude ser uma missionária do Senhor de uma maneira que, né, eu nunca imaginei que o Senhor iria fazer, e foi muito poderoso, muito lindo. Eu fiquei assim muito grata ao Senhor por ele me dar esse sonho e poder contribuir na vida dessa irmã que está indo para a missão. Glória a Deus, Fabi. E assim, e você é uma missionária. Sim. Como que você tem essa coisa evangelística no seu coração? Você é uma missionária. Então, assim, não precisa ser lá, o Senhor te chamou. Amém. E você exerce uma missionária até do seu trabalho. Amém. Sabe? Isso é maravilhoso, é lindo, que bom a gente ouvir isso. E isso que eu quero deixar para vocês, como a Rosane falou, para não ter medo, se entrega, que o Senhor é bom, né? E muitas das vezes eu quero também falar, conforme a Rosana falava, sobre a nossa mente, que é um campo de batalha. É um campo de batalha. E nós temos que repreender. Porque às vezes o medo não é só um sentimento, às vezes o medo é até um espírito, tá? Nós temos que se levantar e falar, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro falência sobre esse medo, tá? Eu quero deixar isso também para vocês, né, Rosane? Que às vezes o medo, ele gera até angústia, né? Então nós temos que se levantar e repreender, usar armas espirituais e avançar em nome de Jesus. Amém? Eu tive uma experiência essa semana, uma pessoa estava em pânico, entrou em contato comigo, e eu tive a oportunidade de orar ali. E eu vi a batalha que é quando o inimigo ele ataca a mente da pessoa com medo, com angústia. E depois de um tempo ali de oração, a gente pôde viver a paz, né? Porque só Ele pode dar a paz que excede a todo entendimento. Amém? Amém. E batalha mesmo. Não aceitam o que o inimigo bota na mente, porque ele bota mesmo, você não consegue. Vida de todo mundo. A gente pensa que, não, fulano é uma bênção, coisa. Não, nós somos vencedores em Cristo. E o que eu falava com essa pessoa o que o Senhor me deu também, que o reino do céu, ele é tomado por força, né? Em Mateus fala sobre isso. E o Senhor, ele luta nossas causas. No Senhor, nós somos mais que vencedores. E nós temos que guerrear, sim, e avançar.
e vencer. Amém. Vocês vão vencer o medo de vocês. Amém. Hoje essa Amém. palavra Em foi nome uma de palavra Jesus. poderosa que a Rosane Amém. trouxe do trono. Veio do trono essa palavra. Amém. E nós tomamos posse, viu, Rosane? Amém, Posse. Deus. Nós Amém. vamos ser guerreiras e poderosas. Eu creio que vai ter testemunhos aqui. Eu venci. Como um Amém. dia o Amém. Senhor me deu a vitória, de eu Isso, vencer o meu meninas. medo de dirigir. Eu já venci muitas coisas. Tenho muitas ainda para vencer. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Amém? Amém. Glória a Amém, Jesus. meninas. Vocês tenham um sábado assim maravilhoso, um final de semana maravilhoso. Amém. Não Eu só deixem de queria, buscar o Senhor. eu só queria pedir que vocês De orassem ler por o mim. capítulo amanhã para a gente depois comentar na segunda-feira, hein? Tá bom. Tá? Oi, Vocês a estão me Keren. devendo o dever de casa. Isso. Tá, vamos ler sim. Alguém está pedindo oração. Acho que é a Keren, né? Eu estou pedindo oração porque eu tenho um medo muito forte, um pânico mesmo. Eu chego a ficar tremendo. Agora estou caindo dentro de casa. Está uma complicação danada. Eu sei que foi de Deus essa palavra para mim, porque eu, apesar de fazer tratamento e tudo, parece que os remédios não fazem efeito. Eu estou na retirada de alguns remédios da depressão e eu não quero voltar. Eu já falei com Deus que eu não quero voltar, porque eu tenho um menino pequeno. Então eu preciso muito que vocês me ajudem em oração para que eu consiga voltar para a igreja, porque eu tenho pânico de igreja. Eu tenho pânico de pessoas, de estar no meio, não aguento ficar. Então, eu queria que vocês me ajudassem em oração. Amém? Amém. 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 Vou pedir a Fabi para orar. Deixa eu te dar só uma palavrinha, Keren, aqui. Efésios capítulo 6, quando o Senhor fala da armadura de Deus, a Fabi falou sobre a gente, né, lutar, né, a gente tá aí com essa armadura de Deus sobre nós, né, e sobre essa luta que vem na nossa mente, né, a luta é o campo de batalha da mente, né, onde o inimigo atua, e o Senhor fala assim, para a gente embraçar sempre o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, significa que ele lança, sabe? Às vezes a gente pensa muito que é só na área emocional, né? No campo ali nosso das emoções, mas assim, o inimigo, ele sabe disso, ele sabe qual é a área vulnerável, a sua área vulnerável, e ele vem com dardos, quer dizer, dardos são aquelas flechas, né? Aquelas pequenas flechas que ele vem lançar, inflamados, sabe? Sobre a tua mente. Né? Mas o Senhor fala para a gente embraçar esse escudo da fé, né? Esse escudo da fé, Senhor, eu creio em Ti, que o Senhor pode me livrar, e que ainda que algum dardo desse me atinja, que ele não vai ter efeito, que todo veneno, todo inflamado que está ali nele, vai cair por terra em nome de Jesus, sabe? E, assim, esse capacete da salvação que a gente precisa tomar para proteger a nossa mente, né? Dos enganos. O inimigo está tentando te enganar, né? Dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não tem como se relacionar, exatamente te colocando numa prisão, para que você fique guardada ali dentro, aí você se sente protegida e guardada, mas você não tem relacionamento com as pessoas, né? Você não consegue sair, mas em nome de Jesus, a gente vai estar clamando por isso, Amém. orando, intercedendo por você durante essa semana também, e a gente Amém. quer ouvir testemunhos seu de que você avançou, ainda que seja aos pouquinhos, Keren. A gente não quer aqui que você saia e rompa, né? E depois aconteça algo que você vá se assustar, mas não, a gente quer que você vá dando passo a passo, aos pouquinhos, sabe? Vá vencendo, o Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus, a gente vai clamar pelo sangue do Cordeiro, né? Sobre a tua vida nessa manhã. Né?
Amém, Fabi, tu pode orar? Amém, amém. Vamos orar, amém? Me ajuda, Amém. gente. Nós vamos levantar um clamor, se levantar contra toda a artimanha do inferno, contra a vida da Keren, amém? Amém, em nome de Pai, em Jesus. nome de Jesus, nós queremos clamar ao céu agora. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos em pró, Deus, a nossa vida. Deus, eu oro para que o Senhor dê ordem agora a anjos de guerra, Jesus, pela vida da Keren. Em nome de Jesus, que toda mentira, todo engano, tudo, ó Deus, que o inimigo tem lançado sobre a vida da Keren, nós te pedimos, Senhor, quebra todo mal, envia anjos guerreiros para anular toda a artimanha do inferno da Keren. E nós, como igreja, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cobre a Keren com teu sangue. Em nome de Jesus. Ó Deus, muda a visão da Keren, que ela consiga agora ver que ela consiga entender. O Senhor é o ajudador da vida dela. Deus, eu oro por uma mentalidade restaurada e renovada em Cristo. Em nome de Jesus. Nós te repreendemos, Satanás. Você não tem poder sobre a vida da Keren. A Keren é do Senhor. Todo engano, você recebe uma ordem agora no mundo espiritual. Todo engano, toda mentira que você colocou na mente da Keren, tudo, você recebeu uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus, você tira tudo, todo engano da mente dela. Ela é poderosa sim no Senhor. De Deus, nós somos fracos, nós somos fortes no Senhor, porque quando somos fracos, nós buscamos o Senhor. A palavra de Deus diz também, quem contra o braço do Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? E nós declaramos sobre a vida da Keren, o toque, o braço forte do Senhor. Deus, envia milícias de anjos agora onde a Keren está. Em nome de Jesus, que haja um fortalecimento nela, na mente, no espírito dela, em nome de Jesus. Eu profetizo que a Keren não vai cair. Ainda que ela caia, ela vai saber que o Senhor é aquele que levanta ela. Ela não vai permanecer. Mas eu declaro saúde emocional, em nome de Jesus. Saúde emocional na vida dela. Ó Deus, sela ela agora. Traz força, esperança. Aonde não tinha esperança, que o Senhor entra agora. Sopra o teu espírito sobre a vida dela. No nome de Jesus. Eu declaro poder de Deus, ousadia, coragem, como a Rosane falou, forças espirituais sobre a vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela consiga usar as armas de Efésios, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós declaramos falência por toda a força do inferno sobre a vida dela. Não tem mais poder, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor tenha acesso à mente e o coração dela, que quando vier alguma seta do inimigo, Jesus, eu oro para que haja sobre a vida da Keren um discernimento do céu, para que ela possa discernir a voz do Senhor. E ela, Deus, eu oro por força, por coragem, para que ela venha se levantar e repreender e falar, sai, no nome de Jesus, porque ela é filha do Senhor. Ela tem autoridade no mundo espiritual. E eu declaro a vida da Keren espiritual saudável, a física saudável, para servir o Senhor. Eu declaro como foi na vida da Pri, que ela tinha
dificuldade de ambiente com pessoas tocando nela. E nós oramos, não por nós, mas pelo teu nome, Jesus. O teu nome que liberta, que salva, que cura, como o Senhor curou a Pri. Eu declaro cura sobre a vida da Keren, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus, cobre ela com teu sangue. Espírito do medo, eu te repreendo. Você não tem mais poder sobre a vida da Keren. Em nome de Jesus. E nós, como igreja, nós declaramos paz. A paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, invade ela, Jesus, com teu espírito no espírito dela, trazendo paz, calmaria, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Keren. Receba essa paz do Senhor nessa manhã, que foi ministrada pelo Senhor sobre a tua vida. Receba no teu coração, em nome de Jesus, que você viva dias de paz, sabe? Todo dia de confusão, sabe? Seja extirpado da tua vida, no nome de Jesus. Como a Fabi orou, que você receba essa paz do Senhor. Nós estamos aqui orando por você. Qualquer coisa, fale conosco, né? Contate a gente, entre em contato, fale, e a gente está aqui na intercessão por você, pela tua vida. Amém? Nós cremos que amanhã, na segunda-feira, as coisas já vão começar, as nuvens vão estar se dissipando, em nome de Jesus. Amém. Na segunda eu não vou poder estar na oração, porque eu vou no médico, faço tratamento, aí eu vou no médico na segunda-feira. Vocês estejam em oração por mim, tá? Depois aí você eu dá notícias. Amém. Então, o dever de casa, né, Obrigada. Rosane? Ele é o próximo. Imagina, Kelly, estamos aqui, tá? E quando sentir medo, estiver passando, pode mandar mensagem pra gente. Vamos com clamor, né, Rosane? Por você, tá bom, meu amor? Pode contar, somos igreja. E sozinho ninguém vence, não. É juntos, né? Juntos nós somos mais do que vencedores em Cristo. Amém? Amém. O dever de casa. Vamos lá, Rosane. Reforçando. Olha, Apocalipse, até Apocalipse. Mateus 24, a partir do versículo 15. Eu sei que ele é meio complexo, mas vamos ler, e aí é bom que a gente leia e a gente pode trazer as nossas dúvidas, né? Aí a gente vai conversando isso, então, na segunda-feira. Então, a partir do 15, pelo menos até o 28, tá? Amém. Mateus 24, de 15 a 28. Tá bom, então, meninas? tá ótimo. Tá bom, meninas. Beijo, meninas. Fica com Deus, tá? Até amanhã. Tá Bom domingo, tá? Para todas, tá? Estamos aqui.